teu WhatsApp é o do YouTube, né? Depois, se você não conseguir fazer, me fala que eu vou te ensinar a fazer, e é muito simples. Mandar um abraço aqui para o Luiz, meu amigo lá de Rondonópolis, que está assistindo, né? Também tem um amigo lá em São Lourenço assistindo o culto hoje de manhã. E vamos lá para o livro de 2 Reis 5. Eu vou ler o início dessa história, e eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, seu senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta e você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. E a gente vai segurar aqui, e depois você vai terminar de ler o texto todo. Mas eu quero que você observe algumas coisas, que você preste muita atenção em algumas coisas. A Bíblia vai destacando ali, e ela fala de alguns personagens, e o primeiro personagem que ela fala é de um guerreiro, de um comandante, alguém condecorado, alguém de status, alguém valente. Mas mesmo com todas essas qualidades, ele tinha um mas na vida dele que o perseguia. E esse mas é que ele tinha uma condição, uma limitação no corpo físico, que era a lepra. E a lepra não tinha cura. E além de não ter cura, o problema não era não ser curado, o problema era de, uma vez que você tinha lepra, você era excluído, você era mal visto, você cheirava mal. E isso fazia com que você se tornasse uma pessoa retirada do olhar de todo mundo. Tanto é que os leprosos eram colocados do lado de fora das cidades. Esse é o primeiro personagem. O segundo personagem que aparece na minha história é que esse mesmo comandante que deu vitória para a Síria, né, para o rei da Síria sobre Israel, ele teve dentro da casa dele uma menina que não tem nem o nome falado. E aí essa menina, servindo a esposa dele, ela olha para ele e ela não enxerga um inimigo. E você tem que entender isso. As pessoas que muitas vezes te fazem mal, as pessoas que te tiram algumas coisas, eles não são teu inimigo. Eu sei que a gente vai chegar agora próximo do final do ano, e esse olhar de empatia, de amor, ele fica mais aguçado. As pessoas parecem que se amam mais nesse período. Mas essa menina aqui, ela tinha sido tirada da terra dela, da casa dela, ela servia, né, ali naquele lugar, sem ganhar nada. O máximo que ela ganhava era a roupa do corpo e o que comer. E servia 24 horas. Mas quando ela olha a condição, quando ela enxerga a condição do seu senhor ali, Naamã, ela sente pena dele, porque ela sabe, ela deve conhecer muito bem o que aquilo representa para a sociedade. E aí ela pega e fala com a esposa de Naamã, porque ela tem mais proximidade, ela serve a esposa. E aí então ela fala com ela, fala assim, ó, se ele conhecesse o profeta que está lá em Samaria, ele saberia o que é ser curado disso. E esse é o terceiro personagem da nossa história. O profeta e a autoridade, o testemunho de vida que ele carrega sobre ele. Muitas vezes a gente não é nem Naamã, a gente não é nem a menina, e a gente nunca vai conseguir ser o profeta. As pessoas têm que reconhecer aquilo que você carrega, a essência que você carrega de Deus sobre a tua vida. Ah, mas eu não sou o profeta. Amém, então seja a menina. Esteja pronto para servir.
ame as pessoas. Saiba que você carrega uma essência de Deus dentro de você. E que mais que as suas palavras, você vai evangelizar o tempo todo através da tua vida. Eu conheço pessoas que não têm teologia, não têm Bíblia, não têm nada. Ele só sabe, ele só tem a certeza de que Deus ama a vida dele de um ponto, que ele quer compartilhar e dividir isso com todo mundo. Eu sempre costumo, toda vez que eu vou ministrar, eu me pego falando na minha avó. A minha avó era uma mulher analfabeta, uma mulher pobre, uma mulher que não tinha conhecimento de nada. E a única certeza que ela tinha é de que Jesus era bom. No dia em que minha avó faleceu, eu não estive no velório, né? Eu estava viajando, ministrando. Mas qual que era a notícia que eu tinha do velório da minha avó? Que o pessoal do cemitério dos Amarais, em Campinas, acharam que era uma artista da Globo que estava sendo enterrada, de tanta gente que estava no velório. Os caras começaram a perguntar, falou, quem que é essa senhora que está sendo velada aí? Ué, não sei, não, nunca vi tanta gente assim. E o dia todo, passando gente vindo de tudo quanto é canto. Muitas vezes o teu dinheiro, o teu status, tudo aquilo que você conhece ou acha que sabe, vai ser enterrado junto com você. A única coisa que vai ser lembrada é o teu testemunho e aquilo que você é para as pessoas. Então não desperdice o teu tempo achando que é, mas seja de fato. Quando a menina fala a respeito do profeta, ela fala com a autoridade de saber quem era aquele homem e o que poderia acontecer se Naamã fosse até ele. Quanta certeza você tem a respeito de Deus? Qual que é a certeza que você tem a respeito de quem você serve? Então, Naamã é lógico, como qualquer outra pessoa, que por mais dinheiro que tenha, por pior ou melhor que seja a situação, vai se submeter a qualquer coisa, desde que tire dele aquela ferida. As feridas de Naamã eram na pele, elas fediam, mas existem feridas que estão do lado de dentro, e elas são muito mais mal cheirosas. Existem feridas que atormentam tanto quanto a lepra, porém, pelo fato da gente não ver, a gente não olhar através do Espírito, a gente não enxerga, e a gente muitas vezes no trabalho, na escola, em outros lugares, a gente está convivendo com pessoas que estão implorando por cura, e mesmo conhecendo o lugar da cura, a gente não se manifesta, a gente não fala. A gente não aponta caminho. A gente só sabe o caminho para a gente, mas a gente não sabe direcionar pessoas. A gente não sabe nem ao menos mostrar quem é de fato que vale a pena servir. E quando eu olho para isso, eu entendo que Naamã se apegou àquilo ali. E por mais que dependesse de viagem, que dependesse de autorização do rei dele, e tudo, Naamã sabia os serviços que ele tinha prestado ao rei. E aí ele chega para o rei e fala assim, ó, tem uma oportunidade, existe uma possibilidade. E ele apresenta isso para o rei. Por quê? Porque ele sabia, eu fiz tanto, né, pela Síria, eu fiz tanto por esse exército, com certeza ele vai me dar a oportunidade de buscar essa cura. E o rei imediatamente reconhece aquilo. E aí ele fala para ele, não, vou te mandar uma carta, vou mandar aqui ouro, prata, roupa. E nessa carta vai falar que o rei lá em Israel tome as providências e te dê, né, essa cura. Eu preciso de você à frente do meu exército. Vale a pena, vai lá. E aí quando essa carta chega no rei de Israel, o rei se desespera. Por quê? Porque eles acabaram de tomar uma surra. E aí o rei se desespera, e como toda pessoa que está cansado de apanhar, desesperado, a Bíblia fala que ele rasgou suas vestes e se indignou, porque ele falou assim, gente, ele está arrumando um problema para vir guerrear comigo de novo.
Porque eu não tenho a capacidade de curar, ou seja, ele reconhecia isso. Mas como toda cidade pequena, naquele tempo não precisava o WhatsApp, a notícia deve ter corrido, porque chegaram carruagens, cavalos, né? Toda aquela pompa com a chegada de Naamã, e a notícia chegou no profeta. E aí o profeta pega e fala assim, não, fica tranquilo, manda lá para casa, manda lá que nós vamos resolver. Quando você sabe a quem você serve, você sabe que a responsabilidade não é sua. Você sabe o Deus que você serve. Então, quando você impõe a mão, não é você que vai fazer. Quando você dá uma palavra, você sabe que não é sua. Por isso que não existe orgulho se você sabe quem é a fonte. Você só é canal. Não existe orgulho quando você sabe que de você não vai sair nada bom. Eu confesso para vocês que eu estava ontem. Ontem eu passei o dia todo com os meninos em Cambuí. A gente foi lá para gravar. E eu estava esgotado, cheguei às pressas, tomei banho, fui para um jantar, saí de lá, já era 11 horas da noite. E hoje cedo as meninas iam viajar. A Pamela estava com febre, né? E aquela situação toda, se eu falasse para vocês assim, Martinelli, você não preparou a palavra de hoje? Eu não tive condições. Só que isso também não me preocupou, porque eu sei que não é eu. Eu sei que não vem de mim. Eu sei que eu sou só o canal, eu só preciso estar aberto para que Deus faça e fale o que Ele precisa falar. E aí quando eu levantei, hoje pela manhã, com a campainha escandalosa lá de casa, me deu um choque, quase caí da cama. Aí a faxineira chegando e tal, eu falei, gente, está acabando o mundo. E a Vânia, aquele tropé, né? Porque vai viajar e junta as coisas. E vai. Eu sei que a situação foi tão louca que no meio dessa confusão toda, Deus falava para mim qual seria a palavra. Aí a Vânia deu um último recado antes de sair de viagem. Falou para mim assim, ó, pega todo o lixo, porque a mulher vai limpar a casa. Então você pega todo o lixo e leva. E nisso eu estava mergulhado, Deus falando comigo. E eu despedi da Vânia, catando o lixo, pondo dentro do carro, porque eu moro numa chácara, né? E o lixo eu coloco lá na rua, lá embaixo, né? E aí coloquei o lixo todo no banco do passageiro, né? O lixo ali, cheiroso, do lado do passageiro, e vim falando com Deus. Descendo o bairro, aí peguei rumo à igreja, e o lixo ali, fedendo. E eu vindo falando com Deus e o lixo ali. Aí eu pensando em Naamã e até sentindo o cheiro da lepra. Aí quando vê, eu cheguei na porta da igreja, eu olho para o lado, quem que está lá? Naamã estava lá sentado do lado, me olhando, falou, e eu não ia ficar lá no bairro? Está ali, vai assistir o culto do lado de fora, depois eu entrego ele. E aí cheguei e fui falando com Deus e Deus falava comigo assim, existem esses personagens dentro da história. Mas eu não quero falar só de Naamã, porque todas as vezes em que a gente ouve essa mensagem, as pessoas focam em Naamã, no orgulho de Naamã, na lepra de Naamã, na condição de Naamã, nas limitações de Naamã. Mas eu não quero focar nele hoje. Não quero focar também em Eliseu, o quanto Deus usava Eliseu, o quanto Deus fazia através da vida de Eliseu, e até depois de morto Eliseu continuava fazendo, porque ele tinha entendido que ele era só canal. Mas eu quero falar de uma pessoa que não tinha nome, que foi falada num curto espaço desse texto, depois você vai ler todinho. Mas quem que era essa menina? Qual que era a história dela? Por que que ela não tem nome? Por que que na Bíblia várias pessoas não têm nome, mas ainda assim não deixaram de fazer diferença? Por que que muitas vezes, mesmo com a melhor mensagem do texto, porque tudo isso acontece em volta da atitude de uma menina que não tinha nome.
Imagina que até hoje a gente fala de Naamã, fala do rei, fala de Eliseu, mas tudo começa de uma única atitude. De uma menina que não tinha nome e que leva uma mensagem à esposa de quem estava com problema. Às vezes a gente não tem se deixado, às vezes pelo orgulho, ou por querer ter o nosso nome falado, a gente impede que o nome de Jesus seja falado. Que o nome do dono do milagre, o dono de tudo isso, porque a gente simplesmente quer o nosso nome à frente de tudo. Hoje, quando a gente olha para a situação, não vamos falar só do Brasil, não, vamos falar de forma mais ampla. Quando a gente fala do mundo todo, existe uma briga entre homens querendo escrever o seu nome, querendo mostrar o seu poder, a sua influência. A gente vive na era da influência. E quantas e quantas e quantas vezes a gente se depara com homens brigando por conta do seu próprio orgulho. Quantas vezes a gente vê, e agora eu vou trazer para o lado de dentro, quantas vezes a gente vê igrejas brigando entre si. Quem é maior, quem é a melhor, quem tem a melhor mensagem, se a minha linha é essa ou aquela, quando na verdade essas são diferenças que não vão levar a gente a nada. Quando a gente entender que o Evangelho parte de um único Deus, de uma única mensagem, de um único Cristo, a gente vai entender que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Que nós somos o maior povo dessa terra, a ponto de decidirmos o destino de uma nação inteira, de uma cidade inteira. Quando a gente entender que é junto, é unido, que a gente, num propósito só, vai mudar tudo isso, a gente passa a dar as regras do jogo. Por que muitas vezes hoje a gente tem a impressão e até o desespero de achar que está tudo fora do lugar? Existem dois motivos. O primeiro é porque vai ser assim. Apocalipse não dá expectativa de melhoras. Mas aí é que está. Vai ser assim, mas quando é que vai ser assim? Será que a gente, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, a gente não está antecipando o sofrimento em muito sentido? Será que quando eu faço as minhas escolhas de forma errada, equivocada, será que eu não estou adiantando o sofrimento? Naamã era aquele homem que vivia de uma forma diante do seu exército, mas era de outra forma em casa. Por que a menina via o sofrimento e a dor de Naamã e os soldados não? Porque era em casa que ele tirava a armadura, era em casa que ele tirava as medalhas, era em casa que ele se desfazia do orgulho, da autoridade que ele tinha. Era dentro da casa dele que Naamã era apenas ele. Ele deixava de ser general, comandante ou o que quer que fosse quando ele passava a porta para o lado de dentro. Porque toda casa, aí só os homens vão concordar comigo, mas toda casa quem manda da porta para dentro é a mulher, não tem jeito. Martinelli, eu não concordo com o que você está falando. Deixa ela estar passando pano no chão, entra lá, experimenta. Eu sou o homem mais bravo do mundo. Se a minha mulher estiver passando pano e eu entrar, eu tomo vassourada. Porque lá dentro são elas que mandam. E aí quando eu começo a entender que a menina foi para a pessoa certa, ela viu a situação no ângulo certo e ela mandou, ela direcionou ao lugar certo, eu tenho que entender que essa menina era muito de Deus. O exemplo de Eliseu me move, me inspira. Quem Eliseu foi, tudo que foi realizado através da vida de Eliseu me inspira. Mas o que essa menina fez, na condição que ela fez e da forma que ela fez, tem que, no mínimo, me provocar a ser melhor. Porque eu duvido que nos tempos de hoje, onde a geração é toda dolorida, uma pessoa estivesse vivendo uma condição de escrava, sendo tirada de casa, sem família, sem nada,
Quando visse Naamã daquela forma, fragilizada, doente, podre, ia falar, bem feito, tomara que morra. Porque as pessoas tentam pagar o mal com um outro mal. Quando, na verdade, eu preciso até abençoar quem muitas vezes não entendeu ainda o que é o bem. Quantas pessoas você já liberou da tua vida com bênção, mesmo essa pessoa tendo te feito um mal? Martinelli, você faz isso? Estou aprendendo. A vida é um aprendizado. Eu estou com 41 anos aprendendo todo dia. Aprendendo a honrar quem não me honra, aprendendo a amar quem não me ama, aprendendo a abençoar quem me amaldiçoa, aprendendo a abraçar quem foge, mas aprendendo. Uma coisa que eu sempre comento, e eu falo que muita gente põe a culpa na pandemia de muitas coisas. Coitada da pandemia, já passou, já foi, e tem muita gente sem abraçar até hoje, porque fala, não, né? Vai que... Tem muita gente que até hoje não pega mais na mão de ninguém. Tem gente que até hoje, coitado do camarada que passar, acendeu um fósforo perto. As pessoas hoje não cheiram mais perfume, cheiram álcool gel. Você precisa se cuidar? Precisa, só que isso a minha avó já falava para mim quando eu era menino. Meu filho, quando você vai comer, lava a mão. Ó, quando você mexer com dinheiro, com isso, com aquilo, lava a mão. O que a pandemia fez você aprender? Lava a mão. Né? Não põe a mão na boca. Não faz isso, não faz aquilo. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi se distanciando das pessoas, a gente foi se afastando. E isso foi de forma intencional, e até hoje as pessoas têm dificuldade de se abraçar. A gente teve falando aqui na quarta-feira, quando a gente falava sobre amigos, sobre amizade, e o fato de Jesus ter nos chamado para ser, né, para ser co-herdeiros desse reino, ou seja, Ele nos chamou a gente para ser servo, nos chamou para perto, para sermos amigos. E aí eu falava que uma das aulas que eu dou e o que eu mais ensino às pessoas é abraçar. Você acredita nisso? Eu ensino pessoas a abraçar. Eu ensino pessoas a amar umas às outras. Essas são as minhas primeiras aulas. Martinelli, você dá aula do quê? De negociação. Mas a primeira coisa que eu tenho que ensinar para as pessoas é isso, porque ele nunca vai chegar a nenhuma negociação de sucesso se ele não souber abraçar, se ele não souber acolher, se ele não souber conversar. Experimenta fazer isso agora. Eu sei que você vai fazer porque não existe desculpa nesse lugar para a gente não amar. A gente chega nesse lugar por uma atitude de amor, a gente é salvo por uma atitude de amor. E eu sei que você não vai pensar um minuto sequer quando eu pedir para você se levantar e abraçar pelo menos umas 5 pessoas aqui. Vamos ver se você consegue fazer isso? 1 minuto para você levantar do seu lugar, mas não abraça da sua família, pelo amor de Deus. Isso você tem a oportunidade de fazer todo dia na tua casa. Abraça alguém que não seja da tua família. Sai do teu lugar, bagunça um pouco, movimenta um pouco. Tem que abraçar o seu aí. Amém?
É bom, fala a verdade. Fala se não é bom. É bom, né? Quem estava aqui na quarta-feira, no dia que eu falei do abraço, já sabe abraçar, não sabe? Sabe abraçar, não sabe? Vem aqui, Filemão, me ajuda aqui. Quando a gente entende como que as coisas funcionam, você saiu do seu lugar, você foi e deu um abraço aí, né? Em várias pessoas aí. Mas eu quero te ensinar algo nessa noite que você vai carregar para o resto da tua vida. E você vai entender que existem pequenas diferenças que geram grandes resultados. Segura aqui, Filemão. Existe aquela pessoa que você vai abraçar, e esse é o abraço correto, esse é o abraço da prática diária. É aquele abraço que você quebra todas as barreiras e você aproxima pessoas, você cura pessoas através de abraço. Esse abraço aqui, ó. Você fecha a pessoa dentro do teu abraço. Você coloca o teu coração sobre o coração da pessoa. A tua respiração sobre a respiração da pessoa. E se você contar de cabeça esse abraço, aperta a pessoa e segura por 5 segundos, no mínimo. O teu batimento e a tua respiração começam a sincronizar com a da pessoa. E muitas vezes a pessoa, quando está ansiosa, a respiração é curta, o batimento é acelerado. A pessoa que tem depressão, ela tem, né, um ritmo diferente. E quando você faz isso, você cura a outra pessoa sem precisar falar. Já teve aquele abraço que você deu na pessoa e você não falou nada? Simplesmente deu e a pessoa não queria largar? Porque ela precisava daquilo. O abraço também é um remédio. Existe aquele abraço mais resistente que a pessoa coloca a mão por cima do teu ombro e apoia na tua barriga porque ele não quer te abraçar. Ele quer estar próximo, mas ele tem dificuldade de abraçar. Essa pessoa é a pessoa que você tem que trabalhar para trazer para perto, principalmente se essa pessoa for da tua família. Você tem que quebrar essa distância. Ele não quer se envolver, ele não quer estar perto. Quantos pais abraçam os filhos dessa forma aqui, gerando espaço? Pensa se isso não tem que ser resolvido. Existe aquele outro abraço, que é da pessoa mais distante ainda, é aquele que, ô, tudo bom? Você fala, tá bem? A pessoa fala, não tá muito bem, tá bom então. É aquele abraço aqui, ó. Tamo junto, hein? Esses abraços, eles precisam ser corrigidos. Martinelli, por que você está falando de abraço? Imagina que a coisa mais difícil para Naamã era dar um abraço em alguém. Martinelli, por que você está falando isso? Existiam 2 momentos da vida cotidiana de Naamã. O primeiro momento dele era quando ele estava à frente de exército, ele era comandante e ele estava de armadura. Nesse momento, com a armadura, aqueles trem tudo espetado, né? Todo incrementado, né? Você não consegue abraçar ninguém. Quando você está preparado, armado para a guerra, você não abraça. No momento que você está de armadura, você só quer distância, né? E distância para mirar e derrubar. Esse era o primeiro momento da vida cotidiana daquele homem. Num segundo momento, quando ele tirava essa armadura, ele não conseguia abraçar também, porque ele fedia, doía, ardia. Ele com certeza olhava no espelho e ele não gostava do que ele via. Quando a gente olha para os mandamentos, e eu falo assim, você não precisa saber de nada, né? Se você tiver muita dificuldade de saber das coisas da Bíblia, pelo menos guarda ali os mandamentos. Tenta entender que quando a Bíblia fala no mandamento, fala assim, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. Tenta entender isso. Se eu não consigo me amar, que referência eu vou ter para amar o outro? Já reparou que a pior pessoa do mundo para lidar é o doente? Porque ele está vivendo um momento que ele não se ama.
Todo doente tem dificuldade de olhar para si e gostar do que vê, gostar do que sente. Você já viu doente feliz? Todo doente é mal-humorado, todo doente é chato. E homem é pior ainda, porque homem, uma dor de cabeça, parece que arrancaram a cabeça dele. Eu vou falar aqui porque eu tenho experiência de doenças, né? Então, eu tenho que confessar, eu era a pessoa mais insuportável do mundo, doente. Eu com dor, com cólica, com hemorragia. Coitado dos enfermeiros. Eu saía das minhas internações pedindo perdão para todo mundo. Porque na hora da minha dor, na hora do meu sofrimento, eu ignorava o trabalho do outro. Eu ignorava o cuidado do outro. Eu só sabia olhar para mim, para a minha dor, sabe? E quantas vezes a gente faz isso no dia a dia? A gente está olhando para o nosso problema, para a nossa dor, para o nosso... E aí vem um mandamento e fala assim, ó, se ama, para você ter uma referência do que é amor. E aí você vai amar também o outro como você se ama. E aí a pessoa não ama ela mesma e não consegue amar o outro. Ela não consegue olhar para ela, e eu não estou falando um amor de hedonismo, de se amar a ponto de se orgulhar, não. Eu sou lindo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não é isso. Mas é se amar e saber do valor que você tem hoje agregado à tua vida, porque alguém te amou primeiro. Quando eu olho para Naamã nessa segunda condição, que é a condição de cheirar mal, de doer, de sentir dor constante, eu começo a pensar que existem muitas pessoas perto de você que estão na mesma condição, estão implorando, esperando pela oportunidade, pela notícia de que existe uma solução. Eu me lembro que, diante de tudo que eu estava passando, os quadros clínicos, e todo dia eu ouvia os outros falando que ia morrer, e cada vez que alguém falava para mim, eu perguntava, né? Eu era muito tonto mesmo, porque eu perguntava para o médico, toda vez que ele ia lá, eu falava assim, e aí, doutor, melhorou? Ele falou, rapaz, piorou. E aí, doutor, como é que vai ser, né? A gente nem sabe o que está acontecendo, a gente vai testar um monte de droga aí, né, para ver se a gente consegue chegar. E aí o fato de ninguém me dar uma oportunidade, de ninguém falar, existe uma possibilidade. Eu não conseguia me agarrar nisso. Eu fiquei vivendo isso durante 7 anos. E imagina, Naamã vivendo aquela situação, quando apareceu a oportunidade, existe um homem lá, e ele pode ter a solução para o teu problema. No dia em que falaram para mim isso, o Dr. Fabrício dos Anjos, no Hospital Samuel Libânio, falou para mim, aqui não existe recurso. Estou te dando alta e não é para você voltar. Não quero que você volte porque vão ficar te furando, vão ficar experimentando, e não tem solução aqui. Mas existe uma possibilidade de que num grande centro de referência você encontre a possibilidade de um tratamento, porque cura não vai ter. Eu falei, existe essa possibilidade? Existe. Aonde? Ele falou assim, tal lugar em BH e Unicamp em Campinas. E eu sou natural de Campinas, né? A minha família materna de lá. No outro dia eu estava saindo de carro e indo para Campinas. Chegando em Campinas, eu passei por mais um período, mais experiências. E, para resumir, quando eu cheguei no pior estágio, aos 42 quilos, sentado numa cadeira de rodas, usando fraldas, sem poder falar, babando, e com dores horríveis, eu consegui sentir um pouquinho do que é se esvaziar, perder todo o orgulho, a prepotência, a autossuficiência. E aí Deus pegar e falar comigo, falar assim, agora você entendeu que tudo que acontecer daqui para frente sou eu e não é você.
Daqui para frente, tudo que acontecer não é mais a medicina, mas sou eu. E toda vez que alguém falar que consegue, que vai fazer, eu vou tirar a possibilidade para me gerar uma situação onde ninguém possa ir além do que eu posso fazer. E aí comecei a fazer os tratamentos, e fura daqui, fura de lá, e entra em máquina aqui, sai de lá, e pega para cá, e pega para lá. Chegou um momento em que falaram assim, ó, a possibilidade é de transplante. Só que a condição é essa, vão te abrir assim, vão fazer assado. Você quer? Quero. Namã, você vai ter que sair daqui, eu vou te mandar uma carta e vai caminhar tantos quilômetros e vai chegar lá e você vai ser recebido. Você vai? Vou. Quando a gente está numa situação de limite, qualquer coisa que derem para a gente vai fazer. Martinelli, mas vão te rasgar ao meio, a cirurgia pode durar até 12 horas, pode ser que você não saia da mesa, pode ser que a tua condição é muito... Não tem problema, se é uma oportunidade, eu quero. Vou ter a oportunidade de viver do lado de fora do hospital? Vai. Então eu vou. Quando eles acreditavam que a possibilidade e a oportunidade estava em fazer um transplante hepático, eu acredito que Deus permitiu viver o erro do primeiro transplante, passar 3 dias aberto e viver o milagre do segundo transplante, 3 dias depois aberto, cheio de hemorragia, porque eles não acreditavam mais. E quando as pessoas não acreditam, é aí que Deus trabalha. Por isso que a fé é algo tão difícil de ser alcançado, muitas vezes. Porque quando todo mundo deixar de acreditar, é o melhor momento e a melhor oportunidade para sentir fé, para viver a fé. E aí quando eu passo pelo segundo transplante, as coisas começaram a normalizar, comecei a engordar, e aí saí daquele estágio de cadeira de roda, magrinho, abatido. Hoje eu como que nem uma draga, né? Não tem comida ruim, não tem nada que para a minha boca, nem de madrugada. Aí vem o nutricionista e fala assim, ó, tem que parar, hein? Tem que diminuir, tem que emagrecer. Eu falo, mas é bom demais comer, viu, pastor? Ainda bem que o senhor falou isso agora, eu já posso falar também. Quando a história vai se desenrolando, Naamã ainda tinha que lidar com o orgulho dele. E aí ele vai lá para o rio sujo, mergulha não uma, mas 7 vezes. E na 7ª vez, valeu muito a pena ouvir o que aquela menina falou. Quando ele sai daquele lugar, imagina te falarem hoje, ó, para você receber tal coisa, você tem que ir lá na Lagoa da Banana, que é aquela mais suja daqui de Pouso Alegre. Vai lá, dá 7 mergulhos lá. No 7º mergulho, quando você sair de lá com problema resolvido, você vai sair e vai falar assim, eu tomo um banho e tiro esse cheiro aqui. Agora o outro cheiro eu não ia conseguir tirar. Vale muito a pena acreditar. Vale muito a pena ouvir. E quantas vezes a gente tem deixado de ouvir essas meninas que estão perto da gente, essas meninas que não têm nome, essas pessoas que passam pela vida da gente e simplesmente apontam um caminho que parece loucura. Quantas vezes essa menina não é nem uma pessoa, mas é uma palavra. Uma palavra que você ouça num culto de manhã ou na festa das crianças ontem. Quantas vezes a gente deixou de ouvir até o que uma criança falou. Eu falo assim que a melhor professora que eu tenho hoje, né? Eu tenho muito professor, mas eu falo assim que uma das melhores é a Pamela. Porque a Pamela é simples, né? Ela é direta. Esse tempo atrás eu estava conversando com a Vânia, falei para a Vânia, eu preciso comprar outra cinta, porque essa já não está me deixando respirar. Eu preciso dar uma melhorada para poder andar melhor, respirar melhor. E aí a Pamela estava só escutando a conversa.
E aí eu falei para ela assim, eu preciso comprar, porque senão eu vou ter que aumentar mais uma cinta. Eu já uso 3, né? 3 cintas e um colete. E agora com esse calorzão, né? Aí a Pamela olhou assim, pai, não adianta, sua barriga vai ser desse tamanho sempre mesmo. Se acostuma. Eu falei, é verdade. Eu vou ter que me acostumar, de uma forma ou de outra. Eu vou ter que me acostumar, porque pode não ser a barriga mais bonita do mundo. Pode não ser a melhor condição do mundo. Pode ser muito ruim no calor. Pode ser ruim para dormir, para comer. Mas é toda vez olhando para as marcas que ficam, que eu sei quem eu sou, que eu me lembro quem eu sou, que eu me lembro do caminho que eu trilhei para chegar até aqui. Quantas vezes a gente se esquece ou anula o caminho que a gente vem fazendo? O pastor falava aqui da lembrança que ele teve dos vitrô, né? É vitrô mesmo, né? Não sou desse tempo, então... Tô brincando, pastor, sou assim. Dos vitrô fechando. A lembrança de onde começava tudo, aquela lembrança boa. Quantas vezes a gente se esquece, a gente vai vivendo outras coisas, se esquece das coisas mais simples, mas que nos remetiam às melhores lembranças da nossa vida. Lembra daquele conselho que a sua mãe te dava? Conselho de mãe é tudo igual, né? Acho que a cartilha que elas estudam é tudo uma só. Você não é todo mundo? Então, quantas coisas que valem a pena a gente carregar para o resto da vida? Quantas lembranças são importantes para a gente carregar? Vem aqui, filé, me ajuda uma vez. Ó, intimidade, filé. Eu não faço isso em todo lugar, mas faço toda vez que o Espírito Santo fala comigo. E ele tem falado comigo hoje de que você precisa entender e ilustrar dentro de você as feridas de Naamã. E eu quero te mostrar as minhas feridas, as minhas marcas. E lembrar você que as minhas podem ser vistas e as suas muitas vezes não, mas precisam ser tratadas, todas as duas. E pior é aquela que eu não posso ver, porque muitas vezes eu acho que eu não preciso tratar. A minha, eu vou mostrar, e você pode ter certeza que eu tenho que cuidar todo dia, eu tenho que tratar todo dia, eu tomo remédio todo dia, eu tenho que me lembrar todo dia das minhas limitações quando eu me abaixo para pegar o chinelo. Agora, durante 6 ou 7 dias, eu fico sem a minha ajudante, né, para pegar chinelo debaixo da cama. E aí acabo... Quando eu faço isso aqui, eu não faço para constranger você, eu não faço... Obrigado. Não faço para constranger você, eu não faço para me vitimizar, porque eu não preciso disso. Mas eu faço isso aqui para mostrar, para que você possa visualizar que toda cicatriz, ela tem uma história. Toda ferida fala de uma dor. E quando a gente ilustra o texto de Naamã, a gente pode até enxergar, a gente pode imaginar o que ele vivia. Mas a gente não consegue sentir isso de forma palpável. Hoje, a minha ferida pode ser vista por você, por quem está assistindo. Mas eu queria que você fechasse seus olhos agora e você olhasse para as suas feridas. Olhos fechados agora, sem ficar olhando para a minha marca, para as minhas cicatrizes. Mas tentando entender agora, onde estão as suas feridas, as suas marcas. Porque as suas cicatrizes, elas falam da tua história. Elas falam da tua experiência.
elas falam dos seus aprendizados, mas as suas feridas, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser curadas, elas não podem ser esquecidas. Às vezes a sua ferida é a mágoa que ficou de alguém, a sua ferida está numa situação que você não consegue resolver, às vezes a sua ferida está dentro de uma situação que foge do teu controle. E eu queria que você trouxesse a memória agora, olhos fechados, bem fechadinho. Vai lembrando, vai trazendo isso de volta. Se o Ministério de Louvor pudesse subir já, enquanto as pessoas estão... Vai trazendo a memória agora e vai falando com Deus: Deus, eu preciso resolver. O culto de hoje é apenas essa menina te indicando, te apontando o caminho, te dando uma direção, um norte, e que você possa entender que existem dois caminhos hoje. Sentir orgulho pelas conquistas e pelo lugar, pela patente, por quem eu acho que sou, ou me submeter a quebrar o meu orgulho, a quebrar a situação. E mesmo que a situação seja mergulhar 7 vezes em algo mais fedido do que as minhas próprias feridas, que isso possa trazer solução ao final disso. E o grande recado dessa mensagem é que Deus não está interessado no quanto você tem de ouro, de prata, de roupa fina, quanto a sua autoridade representa aqui nessa terra. Deus está falando que o milagre e aquilo que Ele pode fazer por você, Ele faz gratuitamente. Basta você querer submeter. Basta você se colocar nas mãos dEle e obedecer. Reflita nisso, saiba disso. Nesse momento o Ministério de Louvor vai fazer uma canção. Queria chamar aqui o pastor Sérgio para orar com você. Se coloca de pé agora. Nós vamos cantar e logo em seguida o pastor Sérgio vai estar orando por cada um de vocês. Amém?